estamos fazendo aqui. A Bíblia nos mostra, queria que você colocasse para mim, em Lucas 13, de 10 a 17, nós estamos numa série de palavras sobre mente transformada pelo sobrenatural. Falamos da primeira ministração e vamos dar sequência hoje, manhã e noite, aonde a primeira coisa que nós temos em mente, e você que está aqui nos visitando hoje, diz, pastor, o que é isso? O que é o sobrenatural? O sobrenatural é uma ação do céu na terra. O sobrenatural é uma ação exclusiva, uma obra de Deus, do Espírito Santo de Deus, sobre nós ou sobre a própria terra. Então, a terra não consegue produzir obras sobrenaturais. A terra não consegue produzir, por exemplo, milagres. A salvação, a terra não consegue produzir. A terra não consegue produzir nada de bom. Essa é a verdade. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele disse, muito bom. Ele acabou de fazer isso é muito bom. Só que o pecado foi instalado. A desobediência veio. E por causa disso houve uma desconfiguração na terra, na humanidade. É por isso que Cristo precisou descer. Para Ele resgatar o homem a ter uma reconexão, religá-lo a Deus por meio do Filho. E precisava ser Jesus, porque era o único Filho de Deus. O gene de Deus precisaria vir. Então Deus encarnado vem na terra para resolver o maior problema da humanidade, que sempre foi o pecado. E é diante disso que nós temos uma nova vida em Cristo. E falei na última palavra que para nós vivenciarmos moveres, isso é muito bom. Talvez você já conheça uma história de alguém que foi curado. Por exemplo, a tia do Marcelo. Eu a vi no hospital. Eu queria que essa preciosidade ficasse de pé novamente, por favor. Você está olhando para um milagre. Eu a vi com os meus olhos físicos, ela estava indo. Pode sentar, minha querida. Ela estava em coma, não respondia. E no anúncio dos médicos era, ela se vai, não tem mais jeito. Mas quando Deus dá o seu decreto, quando Deus dá a sentença de vida, o sobrenatural vem no natural, e acontece isso que você está vendo aqui nessa manhã. O milagre acontece. Então nós entendemos que nós não queremos só vê-la, uma pessoa curada, mas nós queremos ver famílias restauradas. Queremos que isso seja sustentado pela família de Deus na terra. E como isso é possível, pastor? Isso é possível quando você tem uma nova vida em Cristo, ou seja, você não tem mais a sua vida, o seu jeito, dos seus afazeres, da sua verbalização, do seu modo de pensar, da sua identidade, mas agora você tem uma identidade a partir de Cristo. É a nova criatura a partir de um novo nascimento, de uma nova vida em Cristo Jesus. A segunda coisa que falamos é que isso envolve um propósito. Você falar do sobrenatural é fácil, mas vivê-lo precisa ter propósito. E o último falamos de que se eu quero sustentar isso na terra, na minha casa, na minha família, eu preciso entender que isso é um senso de continuidade. Aconteceu com meu pai, isso vem para mim, isso continua pelas minhas filhas até a geração que Deus decidiu enviar o Filho dele para nos buscar. Então, ou seja, nova identidade em Cristo, uma vida com propósito e uma continuidade de geração em geração. Isso você conseguirá sustentar o sobrenatural na terra. E essa história nos mostra que Cristo, Ele vai operar um milagre, algo poderoso, em um ambiente religioso, como nós estamos aqui nessa manhã. Olha o que diz o texto. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar
e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar. Disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado? Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento no estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Eu fiquei meditando nesse texto, e a primeira coisa que vem ao meu coração é que Jesus, ele é o único capaz de ser o libertador das nossas vidas. Há na história 2 momentos cruciais em que o povo de Deus ficou aprisionado. Se você ler a Bíblia e conhecer a história, você vai ver que o povo hebreu, ele ficou exilado no Egito durante 400 anos. E eu não sei você, mas quem fica às vezes preso, não na forma literal assim, mas você ficou acamado no hospital, você ficou num momento de gripe muito forte, como o Covid, 7 dias sem contato com ninguém, você já ficou como? Meu Deus, que coisa, eu preciso sair de casa, eu preciso ver gente, eu preciso trabalhar, nem gosto de trabalhar, mas quando fica com Covid, quer voltar a trabalhar, porque é um desespero ficar dentro de casa preso. É diante desse cenário que nós podemos comparar com um povo preso 400 anos. Se nós calcularmos 4 gerações de 100 anos, estamos falando de um povo que vive 100, aprisionado o seguinte, aprisionado o terceiro e aprisionamento no quarto. 400 anos. Deus levanta Moisés, o povo é liberto do Egito, depois de 400 anos sofrendo amarguras, castigos, açoites, porque Deus continua sendo Deus, e Deus opera em nós e através de nós, e o desejo dele é que o seu povo seja livre. Nós cantamos isso e falamos isso aqui nessa manhã. Somos livres em Cristo Jesus. Mas há outro momento em que o povo de Deus também, Israel, já está vivendo em desobediência, e agora Deus traz os seus profetas apontando: olha, vocês ficarão exilados 70 anos na Babilônia. A Babilônia vem, escraviza o povo, arranca o povo de Jerusalém e leva até a Babilônia, escravizando todo aquele povo por 70 anos. Mas chega um determinado momento que aquele povo também recebeu uma palavra profética de Jeremias, dizendo: olha, chegou a hora de retornar para casa. E agora eles estão levantando acampamento, estão saindo da Babilônia de volta para Jerusalém. E lá em Jerusalém, eles vão reconstruir os muros, porque estavam destruídos. Em Jerusalém eles vão reconstruir o templo novamente. Em Jerusalém eles vão se estabelecer. E ali a vida do povo de Deus daria continuidade, sendo livres. Mas a Bíblia também no Novo Testamento nos mostra momentos em que Jesus, ele operou milagres e libertação e cura na vida de pessoas aprisionadas, mas ele mesmo passou por um momento no deserto, aonde ele foi batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito até o deserto, e lá ele é tentado por Satanás 40 dias e 40 noites. As últimas palavras de Jesus é: vai-te embora, vai-te Satanás, porque somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Jesus, ele opera isso já de frente com Satanás, mas houve momentos como o endemoniado mudo, como o endemoniado gadareno que morava no cemitério. Jesus Cristo chegou de frente para aquelas pessoas, ele disse: seja liberto, seja curado. E agora nós temos um outro relato aqui em Lucas 13, dentro de um ambiente religioso, como nós estamos aqui nessa manhã, dentro de um ambiente religioso, dentro da sinagoga. A sinagoga, ela foi um lugar que foi justamente construído, ou passou a existir exatamente no momento do cativeiro babilônico.
O povo, ele saía e ia para o templo adorar a Deus. O templo era o principal lugar onde o povo fazia suas ofertas, consagrações, tempo de adoração, devoções. Esse povo saía de suas casas e ia até o templo, mas agora não tem mais templo, porque está tudo destruído, eles estão exilados. Então o que eles vão fazer? A cada 10 pessoas ou 10 famílias, eles começaram a desenvolver o que chamamos de sinagogas, pequenas reuniões. Hoje, poderíamos dizer as células, grupos pequenos de famílias. E a partir desse momento, as sinagogas vão surgir, vão acontecer. E é interessante porque dentro das sinagogas, alguns livros da Torá, algumas ações dos livros proféticos e outros livros eram lidos dentro da sinagoga, para trazer orações, explicações, leituras. O ensinamento da palavra de Deus estava acontecendo também dentro das sinagogas. Mas naquele dia, algo aconteceu diferentemente, como hoje eu creio que está acontecendo aqui. Talvez você já algumas vezes pode ter dito: olha, eu vou até aquele local, que é esse aqui que nós chamamos de templo, um local de reuniões dos santos, os filhos de Deus. E talvez você possa ter pensado: eu vou lá, eu vou ver meu amigo sendo batizado, eu vou ver lá, tem um momento litúrgico, o pastor vai falar algo, a pessoa vai falar algo, mas dentro dessa manhã, desse propósito, talvez você conjecturou tudo isso, mas é um pouco diferente, porque do mesmo jeito que muitos pensavam naquela sinagoga, de que teria as leituras, teria os momentos, teria ali o trabalhar toda a sinagoga, algo aconteceu naquele dia. Jesus estava presente fisicamente naquela reunião. No nosso cotidiano, pensamos que as reuniões, os encontros, eles são comuns, acontece sempre do mesmo jeito. Mas aprove Jesus chegar na sinagoga, ele é entregue, porque Jesus não chegava pedindo os livros, a Torá ou o rolo. Se você ler, quando ele chega em Cafarnaum, numa sinagoga, Cafarnaum onde mais tinha sinagogas, ele chega na sinagoga e ele entra nela, e vem o servo do chefe da sinagoga, pega o livro e entrega na mão de Jesus. Ele abre e estava ali sendo lendo exatamente o que Isaías escreveu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos presos, libertar os oprimidos, os cativos, e anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus Cristo ungido para libertar os cativos, Jesus ungido para dar vista aos cegos, dar o movimento aos paralíticos, e também para anunciar o ano da graça de Jesus. Ele estava naquela sinagoga. Essa mulher entra encurvada. Durante 18 anos, o texto diz que ela andava olhando para os pés e para o chão, e era uma dor, um problema na sua coluna, na sua parte óssea. Essa dor, se você ler um pouquinho sobre ela, talvez tenhamos aqui um médico especialista em coluna, é uma dor infernal, dói o tempo todo. Se você já fez cirurgia na coluna, você sabe, põe pino, quem fez já sabe o que é isso. Então eu penso que durante 18 anos, essa mulher não nasceu com essa enfermidade, mas aconteceu algo na história dela, que por algum motivo, o espírito das trevas vai enxertar nela uma enfermidade, coloca nela um problema, uma dor, e durante 18 anos, ela tem esse hábito de ir até a sinagoga, mas durante 18 anos, mesmo diante da sinagoga, dos mestres da lei, dos fariseus, daqueles que ensinavam a Bíblia, essa mulher nunca experimentou a libertação e a cura. Mas naquela manhã, como hoje, Jesus estava sentado naquele lugar, e ela chega até aquele lugar, mas ela não vê Jesus. Pastor, como que eu consigo levar para minha família o sobrenatural de Deus? Primeiro, preste mais atenção em Jesus. É importante isso, por quê? Porque a partir do momento que aquela mulher chega naquele lugar, Jesus não simplesmente olha para ela, ela não conseguiu ver Cristo, porque ela está com a cabeça para baixo. Jesus está ensinando, então quando ela chega, ela está ouvindo uma voz diferente daqueles que estavam ensinando.
Então ela chega até aquele lugar e ela já percebe que tem alguma coisa diferente. E o texto vai dizer 4 verdades para nós, quando nós prestamos mais atenção em Jesus. Primeiro, Jesus a viu. Durante quantos anos você ficou sem ser observado, sem alguém te ver? Há pessoas aqui, pessoas que desceram as águas, que ficaram aprisionadas, que se envolveram com tantas coisas, mas um dia Jesus as viu. Jesus olhou para essa pessoa, para essas pessoas e se apresentou a elas. É interessante porque normalmente, no contexto bíblico, são as pessoas que vêm até Jesus. A mulher hemorrágica sai de casa e vai tocar em Jesus. Você vê Jairo quer levar Jesus, olha, minha filha está morrendo, só preciso ir lá em casa. Você vê o anúncio da morte de Lázaro, a sua doença, chegando até Jesus. Jesus sai daquele lugar e vai até lá, porque as notícias chegaram. Mas esse assunto é um pouco diferente, porque Jesus, ele vai até a sinagoga, ele está ensinando a sua palavra, e a partir daquele momento uma mulher entra. Você teve a sua semana, você tem os seus anos, e talvez você diga assim: na minha trajetória de vida ninguém me observa, na minha trajetória de vida meu pai nunca me abraçou, na minha trajetória de vida ninguém percebeu quem eu sou, não viram os meus valores, não viram aquilo que eu produzo, não percebem a minha pessoa. Eu conheço pessoas cujo pai e a mãe nunca abraçaram um filho, de carregar no colo, quando nasceu já entregou, já não cuidou, já não investiu, e essas pessoas carregam durante anos traumas, feridas, rejeições, amarguras. E talvez eu não sei se esse seja o seu cenário hoje, mas você chegou até aqui nessa manhã. Jesus está ensinando a sua palavra, e o Espírito está trabalhando de alguma forma no seu coração, seja no batismo, seja nos louvores, seja na sua própria palavra linda. E eu creio nessa manhã que Jesus também te achou nesse lugar. Ele te viu, Ele sabe onde você estava antes de você nascer. Ele já te conhecia. Ele não planejou você depois que você nasceu. Ele planejou a sua história antes que você fosse gerado. A Bíblia diz que Deus está com os olhos sobre toda a face da terra, sobre os maus e os bons. E olha que rico é você ter um relacionamento com Jesus. É que com Jesus você tem 3 características exclusivas dele. Primeiro, ele é onisciente, ele sabe o que você pensa, é o único. Ele é onipotente, ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora, ele está no Japão, ele está na Coreia, ele está na Nigéria, ele está no Rio de Janeiro, ele está em São Paulo, porque ele é o único que carrega essa divindade poderosa da sua onipresença. Ele está vendo o que está acontecendo com os filhos dele aqui, mas ele vê também o que está acontecendo com os filhos dele perseguidos em lugares em que trabalham contra o povo de Deus. Eles estão com os ucranianos agora, recebendo bombas, mas ele também está em outros lugares, onde os povos, as línguas, as tribos, as nações estão dando glória e honra ao seu nome. E eu olho para isso, e Jesus Cristo olha para aquela mulher e diz: vem cá. A segunda ação, depois que Jesus a viu, é que Jesus vai chamá-la. Olha que rico esse texto. Aqui no texto, às vezes nós não damos conta, porque estamos dentro dos ambientes religiosos. Nós estamos dentro dos nossos próprios ambientes. Nós criamos as nossas camadas, mas Jesus, Ele não está nem aí para a religião. Não está não. Jesus está aí, sabe para quê? Para transformar a nossa vida. É a nossa vida. Porque religião nos separa, já reparou isso? Ambientes religiosos nos separam.
Mas quando você vê Jesus, ele não quer saber quem está ali, o que estão fazendo. Ele está ensinando a palavra e ele está olhando para uma mulher necessitada. Uma mulher encurvada, que durante tantos anos ninguém, por certo, não chegou perto dela e talvez não tenha ministrado uma oração, perguntado se ela precisasse de ajuda. Alguma coisa acontece nesses ambientes que as pessoas repudiam, se afastam, seja uma enferma. E naquele contexto, mulheres, prestem atenção nisso. Mulher não era contada e não tinha direito à fala. As mulheres e tanto homens que tinham enfermidades como lepra, cegos, paralíticos, eram colocados no tanque de Betesda ou em algum outro lugar, afastados da comunidade. Jesus Cristo, ele restaura a dignidade das mulheres. Tanto que ele traz várias para trabalhar com ele, no seu ministério. Então você não precisa ficar com medo de Jesus. Você só precisa conversar com Jesus. Essa foi a segunda ação dele. Ele olha para ela, mas ele a chama. E sabe, quando ele chama essa mulher, ele está dizendo assim: olha, eu quero ter um relacionamento com você, mulher. E Jesus nesse relacionamento diz: seja curada dessa enfermidade, seja liberta desse mal que te aprisiona. E o texto diz que a enfermidade vai embora. Porém, o texto também nos mostra que Jesus vai colocar a mão sobre ela e endireitá-la. Porque o primeiro ato de cura foi no seu espírito. O primeiro ato de cura foi a salvação. O primeiro ato de cura foi a palavra dele sendo sentenciada daquilo que aprisionava, mas o físico permaneceu encurvado. Então Cristo coloca a mão. Todo relacionamento com Deus, há momentos que ele vai ver, há momentos que ele vai falar, mas há momentos que ele vai tocar. Sabe, Jeremias 18, Deus disse para o profeta: meu filho, desça até a casa do oleiro e veja como eu estou trabalhando no vaso. Você ouviu testemunhos aqui, e vários deles, quando eu desci à casa do oleiro. O que é isso? É um ambiente que nós temos ali encontro com o Senhor. E pessoas foram tratadas, raízes de amargura arrancadas, medos arrancados, religiosidade foram tirados, traumas, feridas, rejeições, e Deus, com a sua mão poderosa, começou a tocar nessas vidas, começou a trazer um amor, uma graça, arrancando tudo aquilo e estabelecendo sobre elas a cura, a realidade da verdade dele sobre eles. Eu olho para essa verdade, eu percebo que ele viu, ele chama para um relacionamento. E por que relacionamento? Porque isso aconteceu lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus vinha todos os finais da tarde e conversava com Adão e Eva. Mas a serpente entrou no meio. E o pecado foi instalado. Então houve separação. O que é pecado, pastor? Separação do homem com Deus. Mas por meio de um homem Adão que pecou, veio o segundo Adão, Cristo, e ele vem e morre na cruz, seu sangue é derramado, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aonde abundou o pecado, no lugar de Adão, superabundou a graça na vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu posso ter uma nova vida nele, liberto, porque eu quero ter um relacionamento. Deixa eu falar uma coisa nessa manhã. Qual o seu nível de relacionamento com Jesus? Eu estava agora me trocando e tinha um filho e um pai, o Cláudio e o Gabriel, e eles não me viram. Eu estou ouvindo do Gabriel: pai, meu privilégio foi o Senhor ter me batizado. Eles não estavam me vendo, irmãos. Pai, foi um privilégio para mim, pai. Pai, imagina agora, como que o céu deve estar, pai? Aí depois ele fala assim: e o diabo também, né? Eu achei fantástico. 10 anos, irmãos. Ele entendeu quem é Cristo. Ele entendeu quem é o Senhor da vida dele.
E ele também entendeu que quando uma vida se arrepende na terra, há um júbilo de festa no céu, porque esse é o propósito do sobrenatural de Deus sobre nós, é nós alimentarmos, estabelecermos, vivenciarmos e pregarmos isso para nós, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Por isso que quando você cantou aqui, e pela primeira vez você entrou no ambiente religioso, nós não conseguimos cantar engessados, nós não conseguimos cantar olhando para trás, nós conseguimos cantar parados, a gente canta vivo, porque nós sabemos da onde Deus nos tirou, de um charco de lodo, de lama, de pecado, do inferno, e nos transporta para o seu reino de luz, de vida. Então Ele olhou para mim, Ele me chama, Ele me liberta, Ele quer ter um relacionamento comigo. Esse relacionamento Ele fala, eu ouço. Nesse relacionamento eu falo e Ele ouve. Mas eu fecho, mostrando que não foi só isso que Jesus fez. Jesus, Ele viu, chamou, falou e tocou. E por que Ele tocou? Porque Jesus queria consertar a vida daquela mulher para sempre. Quando Jesus Cristo toca nela, Jesus estava quebrando uma liturgia do tempo judaico. Não pode curar ninguém sábado, não pode trabalhar sábado, é o Shabbat Shalom, aonde as pessoas não faziam nada de esforço. Mas Jesus, quando toca nessa mulher, e ela é curada, ninguém falou nada antes. Deixa eu falar uma coisa, as pessoas vão te criticar quando você se comportar como um filho de Deus, grave bem isso. É quando um milagre acontece na sua vida, que as pessoas vão assim, como isso? Você agora está fanático, você agora está estranha, está estranho. Não é isso, é porque ela recebeu um toque do divino, ela recebeu palavras do divino. A Bíblia diz que quando Pedro e João foram confrontados para não falarem da palavra, eles disseram, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É impossível, meu amado e minha amada que está aqui nessa manhã, você quando tem um encontro com Cristo, você não conseguir falar dele. Olha a vida do James, mesmo diante de processos que ele ainda está passando por alguns processos, e isso faz parte da caminhada cristã, bebê, adolescente, jovem, adulto e pai espiritual, é um processo, é continuidade, mas você vê a paixão, você vê a queima nos olhos, você vê o transpirar, o respirar. Por quê? Porque quem sabe, quando estava vivendo uma vida longe, as pessoas estavam apenas por perto para sugar, para observar, para usar, mas Jesus Cristo não te usa, Jesus Cristo não te machuca, Jesus Cristo não te fere, Ele te carrega na mão, Ele te carrega no colo, Ele limpa as suas feridas, Ele endireita você, não olhar mais para baixo, para o que é terreno, mas fazer você olhar para o céu, para a glória dEle, para o mover dEle, para a obra sobrenatural dEle, e fazer com que você seja enviado para as obras que Ele tem para você. Na hora que Ele curou aquela mulher, o chefe da sinagoga levanta. Isso não pode ser feito, isso está errado. Por quê? Porque ele era o dono, ele tinha o controle da sinagoga. Mas quando Jesus Cristo vem, há um confronto contra ele naquele momento. Por quê? Porque ele tinha o controle nas mãos. Mas a partir daquele momento, não tinha mais controle. Jesus vai falar assim, olha, vocês são hipócritas, né? Porque quando vocês têm um jumento ou um boi preso, vocês não vão soltá-lo? E por que ela, que é uma filha de Abraão, ou seja, essa mulher é crente, que carrega uma enfermidade durante 18 anos, ela não será liberta? Ela não será curada? Jesus Cristo está dizendo assim, eu vim para os perdidos, eu vim para os necessitados, eu vim transformar realidades. E essa mulher, além de ser filha de Abraão, agora ela carrega um testemunho como filha de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Não basta só você ser filha de Abraão ou filho de Abraão. Você precisa ter a fé que Abraão teve. E Abraão creu no Senhor. Por isso que ele é o pai da fé.
Nessa manhã, eu olho para a história dessa mulher e eu percebo que Cristo a viu, e os olhos de Cristo são perfeitos. Jesus te viu aqui hoje. Talvez temos pessoas aqui que estão dizendo: pastor, aqui ninguém me acha, na minha história é impossível me achar. Deus só não te achou como te viu, como te chama pelo nome, como fala: se aproxime de mim, e eu quero restaurar a sua vida. Feche seus olhos por alguns momentos. Perceba como que está a sua história até o dia de hoje. Aonde você andou? Aonde você tem andado? Quais são os lugares que você tem frequentado? Onde que você tem ido? Fale-me como que está a sua vida hoje. Fale como é que está o seu interior. Fala como é que está o seu lar. Pastor, meu lar está tenso. Jesus viu. Pastor, meu filho está perdido. Jesus viu. Pastor, minha casa está vivendo um caos. Jesus viu. Mas Ele não só vê, mas Ele se apresenta. Ele diz: vem cá, chega perto de mim. Eu quero cuidar de você. Eu quero restaurar você. Eu quero te abençoar. Talvez esse seja o cenário da sua vida hoje. Você entrou nesse ambiente religioso e está alguém falando sobre a Bíblia, a palavra de Deus, e algo te aprisiona. Você tem medo, você está preso em algumas questões pessoais. Mas Jesus disse hoje: ei, eu te vi, eu quero ter um relacionamento com você. Nessa manhã, eu queria te fazer um convite. Você deseja abrir o seu coração para Jesus? Você deseja ter um relacionamento com Ele a partir de hoje? Eu não estou falando para você de placa de igreja, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de liturgias institucionais, eu não estou falando isso. Eu estou falando de um relacionamento com Ele, porque aquele que tem um relacionamento com Ele viverá para sempre, mesmo que morra. Se nessa manhã você entendeu essa mensagem e quer abrir o seu coração para Jesus, diz assim: eu quero que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu quero ter um relacionamento com Ele. Onde você estiver, erga a sua mão assim bem alto para eu te ver. Eu quero. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para ter um relacionamento contigo neste dia. Eu quero abrir todos os compartimentos da minha vida para o Senhor. Eu reconheço que a cruz de Cristo é uma realidade, e como o Senhor se entregou por mim, hoje eu me entrego com o meu corpo, com a minha alma e com o meu espírito, para ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos,